Oi, gente, tudo bem? Então, primeiro eu queria agradecer muito quem me procurou pela questão do vídeo que eu gravei na semana passada sobre gratidão. Não imaginava que ia atingir tantas pessoas assim, fiquei muito feliz. Muitas pessoas vieram me contar coisas, me fizeram comentários na rede, vieram me procurar no particular, no WhatsApp, enfim, né? E fiquei muito feliz. Algumas disseram que chegaram a compartilhar o vídeo com outras pessoas porque sentiram que outras pessoas precisavam ouvir aquilo. E dentre essas pessoas que me procuraram na semana passada, uma pessoa que é muito especial para mim, ela me deu um tema para um próximo vídeo que eu não tinha como negar a ela. Não era a ideia gravar tantos vídeos, continuar gravando, né? Mas enfim, foi um pedido muito especial que me fizeram, que essa pessoa me fez e eu não podia negar. E essa pessoa me pediu para falar sobre o perdão. E quando ela me pediu isso, eu pensei, meu Deus, como é que eu posso falar sobre o perdão, né? E pedi para que ele me abençoasse durante a semana para que viesse, se esclarecesse na minha mente o que eu poderia falar e como falar também, né? Porque é um assunto delicado de falar, não se dá para falar de qualquer jeito. E muitas coisas aconteceram durante a semana, que eu vou contar para vocês ao longo do vídeo, que parece assim que foram me esclarecendo e foi me dando conteúdo para eu poder falar com vocês hoje. Então, assim, a falar sobre perdão, né? Daqui a pouco alguém vai pensar assim, ah, tá, a Cris vai dizer que a gente tem que perdoar. Não, eu não vou dizer que vocês têm que perdoar, mas eu vou esclarecer algumas coisinhas sobre o perdão que talvez vão mudar um pouquinho a ideia de vocês sobre ele e também vocês vão ver o quanto é bom perdoar, o quanto é maravilhoso perdoar, né? E o quanto isso reflete na vida da gente. Por que é tão difícil perdoar as pessoas? Por que a gente tem essa resistência de perdoar as pessoas? Em primeiro lugar, porque a gente inconscientemente pensa que quando a gente está perdoando alguém, a gente está ajudando só aquela pessoa, como se a gente estivesse eximindo a pessoa de uma culpa de alguma coisa que ela fez e fez mesmo, né? Só que o perdão não é eximir a pessoa dessa culpa. Na verdade, o perdão é mais pra gente que perdoa, que ele funciona, do que pra pessoa que está sendo perdoada, né? Por que isso? O que acontece? Quando tu não perdoa, ao longo da tua vida vai acontecer muitas situações que você vai se magoar, que vão fazer coisas contra ti, vão falar mal, vão. Enfim, até situações mais graves de pessoas que fazem coisas mais, né, mais horríveis, digamos assim. Mas daí, digamos que você é uma pessoa que não gosta de perdoar. Não, não sou, não vou perdoar, não perdoo, isso não tem perdão, isso, aquela pessoa não merece perdão, como se a gente tivesse o direito de falar que uma pessoa merece ou não alguma coisa. Né? Então a gente tem essa ideia que tá beneficiando o outro e na verdade a gente tá beneficiando a gente. Por quê? Quando tu não perdoa, a gente tem uma bagagem que a gente traz durante a vida, né? E uma das bagagens que se tornam muito pesadas é o rancor e a mágoa. E quando tu não perdoa as pessoas, o que tu guarda? Rancor e mágoa. E isso vai se tornando muito pesado ao longo da vida se tu ficar carregando tudo isso sempre contigo. Porque é uma coisa que fica em ti, fica aqui no coração. E o rancor e a mágoa, elas quase têm um peso físico. Ela é uma coisa espiritual, mas ela é tem quase um peso físico, porque a pessoa se torna uma pessoa rancorosa. E quando aquilo começa a pesar demais, o que vai acontecer? Tu vai começar a destilar isso nas outras pessoas. Por isso que a gente sempre tem gente que diz, né, quando uma pessoa é meio mal-humorada, meio assim, é pessoa magoada, é pessoa rancorosa.
é verdade, porque ela não consegue perdoar e no final das contas ela começa a respingar toda essa raiva que ela tem de quem fez mal a ela em outras pessoas que não tem nada a ver. E isso vai se tornando um ciclo que... Tu imagina se ninguém perdoar, todo mundo começar a destilar coisa ruim por coisas que aconteceram na vida, né? Então, um desses motivos de que as pessoas acham tão difícil perdoar é que parece que está beneficiando a outra pessoa por ela receber o perdão e, na verdade, está beneficiando a gente e não a outra pessoa. Outros detalhes que tem também sobre o perdão, existem 3 tipos de perdão. Você pode perdoar uma pessoa que vem te procurar e pede o perdão. E daí sim, tu tá proporcionando também um alívio para ela quando tu perdoa. Se essa pessoa realmente estiver arrependida, ela vai se sentir muito aliviada de saber que tu perdoou. Existe o fato de se perdoar também, que é muito importante também para tu seguir a vida, é tu se perdoar do que tu fez. E também é uma coisa muito difícil. E tem o caso de liberar perdão, que é quando a pessoa que te magoou, que te fez alguma coisa, ela não vem te pedir desculpas, ela não vem te pedir perdão. E tu fica, se tu não perdoa, tu fica alimentando aquilo lá dentro, né? É aquela história como se fosse tu tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque tu alimenta aquela falta de perdão aqui dentro e a outra pessoa não tá nem sabendo disso, né? Então, liberar o perdão, conseguir perdoar alguém, mesmo que ela não tenha te pedido desculpa, também é uma coisa muito importante, né? Eu separei também uma passagenzinha aqui da Bíblia também, né? Pra gente colocar nesse fato do perdão, que nem precisaria procurar na Bíblia, porque é uma partezinha do Pai Nosso que diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que dívida? Porque tem algumas Bíblias que dizem perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aqui fala dívidas, porque no momento que tu faz alguma coisa para alguém, tu tá adquirindo uma dívida, tu fica em dívida, e essa dívida é com Deus. Ele perdoa também. Todas as manhãs as misericórdias de Deus são renovadas. Todas as manhãs tu tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ele perdoa, sim, mas a dívida é com ele. Aí entra o fato também de tu pensar em vingança. Tem muita gente que às vezes quer devolver, né, com a mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente, e alimenta um sentimento de vingança no coração. Quando quando alguém te faz um mal, ela tá assumindo uma dívida, mas é com Deus. É Ele que vai mostrar os resultados para essa pessoa. É Ele que vai, e Ele não vai castigar. Ele vai tentar fazer essa pessoa ver com situações difíceis, claro. Ele vai tentar fazer essa pessoa ver o quanto ela foi ruim quando fez aquilo, né? Para ver se a pessoa muda, porque ele perdoa e todos os dias a gente tem a chance de ser uma pessoa melhor, de mudar, né? Deus é como se fosse os pais, se a gente for comparar. Os pais, quando tem que ensinar os filhos, muitas vezes eles têm que, né? Se fala, ele não aprende, vai num castigo, tira uma coisa que ele gosta. Hoje em dia muito é o celular, enfim, né? Então Deus é um pai que educa, ele é pai. Se tu não aceita as correções que ele faz na tua vida, tu tá buscando um Deus servo e não um Deus pai. E Deus servo não existe. Na palavra, Deus é pai e ele ensina. E ele tenta ensinar com o maior amor do mundo, se a pessoa estiver aberta a mudar e melhorar com esses ensinamentos, né? Então, assim, nessa parte do Pai Nosso que diz perdoai as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos nossos devedores. A reza, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar a diferença de rezar e orar. Rezar, ele vem do latim,
que seria recitar ou repetir. Então, o Pai Nosso é uma oração que se tornou uma reza porque as pessoas repetem ele. Já é uma oração decorada, assim como tem pessoas que repetem algum salmo, Salmo 91, que é muito repetido também. Então, rezar é isso, é tu recitar ou repetir algo que já foi escrito por alguém. Né? Não tem nenhum mal nisso, é ótimo. Quem gosta de rezar o Pai Nosso é uma oração linda, foi a oração que o Senhor ensinou para nós, né? Mas o que a gente tem que cuidar? Um pouquinho acima, porque a oração do Pai Nosso, ela tá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 10, ela tá. E ali tem toda ela. Um pouquinho antes, no verso 7, Jesus fala sobre não usar vãs repetições em oração. Não é que você não possa fazer o mesmo pedido sempre, né? Mas ele quis referir a essa questão de orar sempre a mesma coisa, sempre essa mesma reza decorada. Porque o que Deus quer de nós é uma conversa. Por isso que então tem a oração, que também vem do latim, que é orar, que vem de oral, de falar, né, de oratória, né? Enfim, então Deus quer uma conversa com a gente e não só rezas decoradas. Porque, por exemplo, aqui falando no perdão, que é o nosso foco aqui, se a gente não perdoa e a gente reza a oração do Pai Nosso todos os dias, a gente está pedindo para Deus, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Então, assim, ó, se a gente não perdoa, aqui a gente está pedindo para Deus não perdoar a gente também, porque a gente está pedindo para Ele perdoar a gente assim como nós perdoamos os outros. Então, vocês entendem que existe um certo, não digo perigo, mas é complicado tu fazer uma oração decorada se tu não tá entendendo exatamente o que tu tá falando, né? Então, não... Tem que primeiro entender, tu tem que... que nem assim, eu até digo para vocês, analisem, peguem o Pai Nosso, como ele tá escrito aqui na Bíblia, em Mateus 6, a partir do verso 10, e analisem ele, se quando vocês estão rezando ele, vocês estão sendo verdadeiros e estão pedindo a coisa certa, né? Porque nessa parte do perdão é uma, se tu não perdoa, tu tá pedindo para Deus não te perdoar igual tu não perdoa os outros, né? Então a gente tem que ter um cuidadinho quando a gente ora. E Deus gosta muito mais de ouvir a gente poder falar, a gente pode falar para Ele o que a gente sente no coração, apesar da gente saber que Ele sabe tudo o que passa aqui dentro. É muito bom quando tu ora, porque tu fala tudo o que tu tá sentindo e tu tem uma certeza muito grande de que Ele tá te ouvindo, por mais que a gente não ouça Ele, a certeza de que Ele tá te ouvindo é muito boa e traz uma paz muito grande pro coração, que é como se tu estivesse conversando com um super amigo, né? Que pudesse te ajudar em todos os momentos. Todos os momentos. Ele pode te ajudar se tu dobrar o teu joelho e clamar por ele. A respeito do que aconteceu essa semana, que eu disse que me trouxe um pouquinho de conteúdo para fazer esse vídeo, foram acontecendo assim coisas, eu não vou citar nomes dos casos que aconteceram, mas eu vou contar um pouquinho para vocês verem como Deus usa outras pessoas e usa situações quando a gente precisa dele. E eu pedi para ele que eu precisava de um conteúdo, de alguma coisa para falar sobre o perdão. O que aconteceu? Essa pessoa, né, maravilhosa, que me pediu para falar sobre o perdão, ela me contou, eu já até sabia a história dela, mas ela me contou. Ela perdoou uma pessoa e hoje ela convive com ela muito bem, né? Outra pessoa me procurou no meio da semana, nada a ver, ela me chamou só pra me contar, ela não sabia que eu ia fazer esse vídeo, pra me contar, assim, ela me disse, Cris, tu lembra tal pessoa que me fez tal coisa e tal, já fazem, acho que, sei lá, 2 anos atrás,
Tu lembra dessa pessoa que me fez tal coisa? Essa semana eu tenho lembrado muito dela, só que eu não sinto mais raiva. Eu não sinto nem raiva, nem falta dessa pessoa. Não sinto mais. Eu lembro da pessoa e consigo me lembrar de momentos bons que tive com ela, de conversas boas, de coisas legais, mas não sinto mais raiva. E isso é um dos indícios de perdão, quando tu consegue lembrar da situação e ela não te incomoda mais. Porque perdoar não é esquecer, tá? A gente não tem um botãozinho na cabeça da gente que a gente vai clicar lá e botar amnésia, né, sobre tal situação. Não existe isso. Tu não vai esquecer. Simplesmente tu vai lembrar daquilo sem aquilo te fazer mal, né? Sem te causar nenhum tipo de sentimento ruim. Foi uma coisa que aconteceu, ok, foi perdoado, passou. Outra coisa também é que o fato de tu perdoar também não quer dizer que tu precisa conviver com a pessoa. Se a pessoa te magoou, tu perdoou, tudo bem, segue a vida, a pessoa lá, você cata, tudo certo. Não é obrigada não, agora eu tenho que, se eu perdoei, eu vou ter que agora aguentar, aguentar situações que eu não quero e pronto. Não é obrigada, você não é obrigada a conviver com ninguém que você perdoou. A questão do perdão são coisas diferentes, né? E uma terceira situação também que daí aconteceu comigo, de uma pessoa também que eu tive problemas no passado há muito tempo. E ela veio falar comigo e tal, e sempre que ela tenta falar comigo, ela fala muito de perdão e coisa. Ela não consegue entender que, tipo, eu já perdoei a situação, que pra mim tá tudo certo, tá tudo ok, mas essa pessoa sofre, eu acredito que com a questão de ela não ter se perdoado. Por isso que também é muito importante isso. A gente tem que se perdoar para também aceitar o perdão do outro. O perdão é uma troca que a gente vai fazendo entre pessoas, e para a gente conseguir receber e aceitar o perdão da outra pessoa, a gente também tem que se perdoar. Então, assim, foram situações que foram acontecendo, assim, ontem de manhã também eu abri meu Facebook e a minha terapeuta querida, muito conhecedora da palavra, também adoro ouvir ela estava falando sobre vingança, que também me ajudou um pouquinho nesse conteúdo que eu tô falando aqui, né? Então, assim, eu fui pescando uma coisinha daqui e dali para poder trazer para vocês esse contexto de perdão e como é que ele funciona, né? E o quanto que ele é importante, o quanto é um alívio a gente poder lembrar de determinada situação e não sentir raiva do que aconteceu e não sentir tristeza pelo que aconteceu. Simplesmente você lembra de uma situação que aconteceu e ponto. E terminou, aconteceu e terminou, né? Então, assim, Deus providenciou tudo para eu conseguir conseguir gravar esse vídeo de novo para vocês. Agradeço muito a Deus por isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu queria passar. Que vocês... E lançar até um desafio. Se vocês pararem e me perguntarem assim, Cristo já conseguiu perdoar tudo? Tu já conseguiu se perdoar por tudo? Não. Não é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar em cima. Muita coisa eu já perdoei, coisas que eu já até esqueci, mas tenho coisas que eu fiz que eu ainda não me perdoei e oro muito por isso. Tem pessoas que ainda não consegui, não tenho raiva, mas ainda me dói alguns acontecimentos. Então, assim, não é fácil. Então, no final agora do vídeo, eu até lanço um desafio para vocês. Vocês que têm alguma desavença, algum problema com alguém, eu desafio vocês a começarem o processo de perdão. Peçam para Deus trabalhar no coração de vocês, né? Não deixe que o coração de vocês se torne um coração de pedra. Pede para Deus trocar esse coração de pedra
por um coração de carne. Porque se ele pode te ajudar nisso também. Se tu pedir para ele com fé e com vontade mesmo no teu coração que tu quer perdoar determinada situação, determinada pessoa, ele vai te ajudar, ele vai te dar o alívio que tu precisa para conseguir contornar isso aí. Isso é bem importante. Então, lanço esse desafio para vocês. Se por acaso vocês conseguirem, me chamem e me contem. Ou se quiserem tirar alguma outra dúvida, alguma outra coisa que eu não falei, me chamem. Que nem eu falei no primeiro vídeo, eu não sou, né, aquela... Faz pouco tempo que eu estou no caminho, não sou grande conhecedora da palavra, mas tudo que eu estou aprendendo veio no meu coração de também passar para as pessoas. E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Então, se vocês gostaram, que bom. Se eu conseguir agregar alguma coisa na vida de vocês, que ótimo. E que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, pra gente encarar tudo isso que a gente tem que encarar por aí. Tá bom, gente? Um beijão. Fiquem bem.